que é pra falar? Fala pro jovem. Sei não, sei que tem que falar. Fala pra jovem. Fala pro jovem, bem da hora. Fala pro jovem. Ah, então vai segurando. Fala pro jovem. Fala pra jovem. Fala pro jovem. Fala pro jovem. Boa tarde. Boa tarde, rapaziada. Como vocês estão? Pode ir. Boa tarde, gente. No episódio do Pro Jovem de hoje, a gente está aqui com a nossa convidada, Karine Lage, que é terapeuta ocupacional e profissional do SUS. Karine, se apresente pra gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Quero primeiramente agradecer, a oportunidade de estar aqui com vocês para esse diálogo. Obrigada pelo convite do grupo, de adolescentes que participa do Pro Jovem aqui neste CRAS. Como vocês falaram, sou Karine, sou terapeuta ocupacional, trabalho na rede de saúde mental da criança e do adolescente do SUS BH. Atualmente eu estou atuando então no CERSAMI, que é o Centro de Referência em Saúde Mental da Criança e do Adolescente aqui na Regional Nordeste, e também estou na coordenação de um programa que se chama Arte da Saúde, Ateliê de Cidadania, também aqui na Regional Nordeste, que oferta atividades, oficinas no campo da arte e da cultura para crianças e adolescentes em 6 localidades aqui da Regional. Que interessante. Karine, primeira pergunta. Qual é a função da terapia ocupacional e quais as principais diferenças da terapia ocupacional e do tratamento psicológico? Tá joia. Essa pergunta é muito interessante porque a terapia ocupacional é uma profissão da saúde pouco conhecida e podemos dizer até de pouco acesso ainda no Brasil. Mas é uma profissão que surge já há um século atrás, e vai crescendo e vai ganhando assim a conformação de uma profissão sistematizada, principalmente nos pós-guerras do século XX. Ela nasce muito com a reabilitação e com a saúde mental, e a distinção principal que eu posso transmitir aqui para vocês é que a terapia ocupacional ela estuda a ocupação humana e a relação dela com a saúde, tá? Na atuação no campo da saúde mental, não há muita distinção para a prática do psicólogo. Então, se for pensar em qual que é a minha prática hoje no CERSAMI, é muito próxima dos meus colegas psicólogos, dos meus colegas assistentes sociais, enfermeiros que trabalham nesse serviço. Interessante, eu queria saber o que é o Maio Laranja? O que é o Maio Laranja? Então, nós já introduzimos essa conversa aqui nesse espaço hoje. É um mês estabelecido no Brasil para dar visibilidade e ampliar o debate e o conhecimento a respeito do enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente. Mais cedo a gente falou do evento que houve, que marcou essa data. Então, de alguma forma, a gente ampliou isso e é um marco importante para o Brasil. Ah, sim, interessante. E qual que é a diferença entre abuso e exploração? Pois eu acho que na nossa plateia talvez tenha até colegas mais instrumentalizados para falar disso, Mas, em linhas gerais, o abuso sexual e a exploração sexual tem a diferença no sentido do ganho financeiro, que a gente uma nomenclatura que distingue as práticas, mas pensando o foco da criança e do adolescente, a violência está colocada em ambos. Então, vamos dizer que no abuso sexual, quem é o violador, ele tem ali colocado um ganho pessoal, no sentido do prazer sexual, da interação com essa criança e esse adolescente. E na exploração, isso é terceirizado, existe um ganho financeiro ou algum outro tipo de ganho envolvido nessa prática. Se não ficou claro, a gente volta e eu tento explicar melhor, Às vezes algum exemplo seja mais fácil para a compreensão de vocês, mas vamos seguir. Sofri um abuso, o que eu devo fazer?
Pois é, o que a gente deve fazer quando sofre qualquer tipo de violência, né? Qualquer um que passa por uma situação de violência tem repercussões para si mesmo, né? É uma experiência sofrida na maioria das vezes. E o primeiro passo é procurar alguém que seja de confiança, né? Crianças e adolescentes que passam por qualquer tipo de violência, mas especialmente no campo da sexualidade, em algum momento vai precisar de buscar ajuda de um adulto de confiança. No sistema de garantia de direitos no Brasil, a gente tem uma série de serviços, como o CRAS, né, como centros de saúde, como o CERSANS, que podem ser procurados também, né, para o acesso a profissionais que estão preparados e à disposição, né, para acolher, para escutar, para lidar, para apoiar essas crianças e esses adolescentes. E você acha que o abusador ele tem perfil, característica, a forma como ele age, como ele fala? Pois é difícil, assim, porque como eu estou no campo da atuação do cuidado em saúde, eu não me sinto tão apta a falar em termos gerais se existe um perfil, né? O que é importante para vocês desse público entenderem que não são pessoas distantes, né? Se a gente for olhar estatisticamente, os violadores são pessoas próximas da criança e do adolescente. Muitas vezes, pessoas em que a criança, inclusive, tem um vínculo afetivo e um vínculo de confiança. Por isso que muitas vezes é muito mais difícil ainda para a criança e adolescente que vivencia essa experiência. Eu acho que é o ponto principal que eu gostaria de destacar, né? Geralmente é pai, é irmão, é um tio, é um amigo da família, é um vizinho. Então, por isso que todos temos que estar bem atentos. Como identificar quando uma criança ou uma adolescente está vulnerável a algum tipo de abuso? Olha só, toda criança, todo adolescente, pela questão do momento do desenvolvimento psicoafetivo, inclusive, é potencialmente vulnerável, né? E aí os adultos cuidadores precisam sempre estar atentos a quais os ambientes que eles estão sendo expostos. E atento à escuta daquela criança, né? Que em algum momento, se ela estiver passando por alguma situação de abuso sexual, algum sinal vai aparecer. Quais sinais que uma criança ou um adolescente demonstra quando estão passando algum tipo de abuso? Pois então, legal essa pergunta porque ela dialoga com a anterior, né? A primeira observação é que é muito comum que as crianças e adolescentes demonstrem sofrimento. Seja pelo isolamento, uma criança que para de brincar, por exemplo, ou que se afasta dos colegas, que chora sem saber explicar muito porquê, que não está dormindo bem. Então, a primeira observação é o que está mudando, né? O adolescente muitas vezes também vai se fechar, também vai se isolar, também vai mostrar sinais de maior tristeza, de depressão, e às vezes vai, né, até chegar a alguns outros atos que em outro momento a gente pode aprofundar neles. Mas quando a criança às vezes é muito pequena, por exemplo, ela pode inclusive reproduzir essas cenas em alguma brincadeira ou, né, algum movimento corporal que nos dá indícios, ou recusar que outros adultos a toquem, né? Então, algo que mude muito abruptamente no comportamento de uma criança é algo que já pode nos despertar a atenção. Em relação à adolescência, às vezes, é só na adolescência que a pessoa vai conseguir falar, né? Então, é muito comum, eu que trabalho atendendo criança e adolescente, que as vivências às vezes acontecem lá na infância e só quando, né, lá com os 12, 13 anos, que a pessoa começa a entender o que aquilo que ela vivenciou significa, que ela vai dar conta de falar disso. E eu perdi um pouco o fio aqui que eu ia dizer, mas logo que eu lembrar eu retomo.
Mas, e às vezes é por aí que vem, não lembrei. Muitas vezes o adolescente vai ter algumas dificuldades aí no campo da própria sexualidade, né? Vai ter, às vezes, dificuldade de se relacionar com outros adolescentes, amorosamente, inclusive. E muitas vezes isso se volta num sofrimento contra si. Em que sentido? Às vezes o adolescente começa a sentir nojo do próprio corpo, né? Ou ter algum tipo de repulsa consigo mesmo. E esse pode ser também um indício, né, de que algo aconteceu no campo de uma violência sexual. Claro. Como estimular a criança e o adolescente a quebrar o silêncio após sofrer algum tipo de abuso? Então, como estimular a quebra do silêncio, né? Eu acho que um ponto importante é espaços como esse que a gente está agora, em que a gente fale do tema. Quebrar tabus, né, que historicamente são reproduzidos em torno da sexualidade, das relações em si, é um primeiro passo. Então, ambientes que propiciam, né, a conversa aberta e franca é um primeiro passo a esse respeito. Segundo, quem é próximo às crianças e adolescentes respeitarem sempre o que elas têm a dizer, né? Nunca desacreditar de uma fala qualquer, né, que uma criança e um adolescente apresente. Como podemos promover o diálogo com as crianças e adolescentes e seus corpos e a segurança deles? Então, mais uma vez, eu acho que são experiências como essas, né? Aqui a gente teve exemplos muito bacanas, a EMEI apresentou a sua experiência, né? A gente está tendo esse momento aqui, e eu acho que é por aí. Como podemos diminuir o impacto do ponto de vista psicológico das crianças e dos adolescentes que passaram por algum tipo de violência? Querida, eu vou te pedir para repetir, porque eu não consegui ouvir. Como podemos diminuir o impacto do ponto de vista psicológico das crianças e dos adolescentes que passaram por algum tipo de violência? Sim. Vocês escutaram, né? Como a gente pode diminuir o impacto psicológico e emocional nas crianças e adolescentes que passaram por uma situação de violência sexual. Olha, é importante um cuidado profissional em boa parte dos casos, né? Então, ofertar o acesso ao cuidado de profissionais do campo da saúde, né? Para uma escuta bem particularizada de cada história, de cada vivência. Oportunizar que essa criança e adolescente esteja também vinculado à escola, vinculado a programas sociais, né, como os que vocês participam, né, tem acesso a atividades também do campo da cultura, do lazer. Acho que são formas essenciais aí da gente dar suporte, porque qualquer situação de violência ela pode ser também, em alguma medida, né, não é 100%, gente, mas em alguma medida superada, ressignificada, né, é possível seguir adiante. Sim. A partir da sua experiência na saúde mental, como você observa que alguma exploração ou tipo de abuso afeta psicologicamente as crianças e os adolescentes? É sempre muito avassalador, né? Não é simples. Nós temos aqui um público muito diverso, né? Nós estamos com crianças, estamos com adultos, com adolescentes, com idosos, e a gente sabe que qualquer ato que desrespeite o nosso corpo ou que desrespeite a nossa vontade é um ato que é muito desconfortável, desagradável e tem efeitos que trazem sofrimento. Então, na prática clínica propriamente dita, a gente vê crianças, né, especialmente adolescentes que atravessaram essa experiência com efeitos nocivos muito marcados, né, e que é preciso de um tempo aí de suporte para que elas possam compreender o que aconteceu, entender, né, que foram vítimas de uma violência e encontrar recursos aí para um enfrentamento, né, para seguir a vida aí
o mais tranquilamente possível. Nossa. E como o SUS e os projetos que você trabalha atuam na prevenção do abuso e na exploração sexual desses jovens? A prevenção, né, como a gente estava dizendo, é muito por ofertar, né? Eu acho que espaços protetivos para criança e para o adolescente estarem. Quanto mais a gente possibilita, né, que as nossas crianças, nossos adolescentes estejam nas escolas, né, em atividades culturais e sociais que garantem a sua proteção, né, que garantam relações sociais saudáveis, a gente avança nisso. Então, o Arte da Saúde, por exemplo, né, são oficinas em que artistas profissionais da cultura e da arte conduzem com a supervisão de profissionais da saúde, porque é um programa da saúde. Então, experiências como essas são certamente preventivas, porque a gente também trabalha os temas relacionados aí aos direitos da criança e do adolescente. Então, essa é uma forma. O CERSAMI, ele trabalha muito mais, às vezes, né, já no tratamento dos efeitos das violências do que na prevenção. Mas com os nossos pacientes, a gente também, de alguma maneira, trabalha a prevenção de novas exposições, né, a situações de risco. Então, a gente falando, né, do assunto mesmo que a gente consegue prevenir. Muito obrigada pela sua participação, Karine. Você quer deixar algum recado, conselho para essa geração que está vindo? Olha só, eu acho que não é simples a gente passar qualquer tipo de violência, e especialmente na infância e na adolescência, que a gente tem tão pouca autonomia. Mas para as crianças e adolescentes que estão aqui, qualquer situação desconfortável que vocês vivem, venham a passar, eu acho que a dica é essa: encontrem alguém, algum adulto do convívio de vocês, seja um professor, né, seja um tio, uma tia, que vocês tenham liberdade de falar, né? Não guardem sozinhos, porque qualquer experiência ruim que vocês passem, é preciso, né, falar dela e compartilhar, né, com pessoas que vocês se sintam à vontade. Claro. E tem alguma coisa que você queria falar, que a gente não perguntou? Eu acho que é só colocar à disposição todos os serviços da saúde, né? Qualquer equipe de saúde da família é acessível para qualquer situação desse tipo, né? O CERSAMI também é um serviço de porta aberta. O acolhimento ele é diário, de 7 da manhã às 7 da noite. E também falar do ambulatório para vítimas de violência sexual, do HOB, que também recebe, né, qualquer criança e adolescente do município que tenha sofrido esse tipo de violência. Tá bom? Então é só para vocês terem ciências desses serviços, podem acessar a qualquer momento. Obrigada. É isso. Queria agradecer você, Karina, por uma honra estar aqui com a gente, mas acabou, né? A honra foi minha, viu, pessoal? E abrir, né, para comentários da plateia, perguntas, né, se querem acrescentar alguma coisa, se algo não ficou claro, estou à disposição. Eu queria agradecer a todos que viram, né, esse podcast. E até a próxima. Fala pro jovem. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde. Até o próximo episódio. Falou. É nóis. Arrasou mesmo.